Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez aqui com você, meu nome é Cosme Sérgio. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estamos falando de governo eletrônico, estamos falando de governo na internet, ou seja, através de portais, através de websites na internet, né? O governo ele vai demonstrar suas ações, o governo vai demonstrar, né, ele vai vamos dizer assim, utilizar o princípio da publicidade dos seus atos. O governo vai interagir com a população. O governo, através da internet, vai criar ouvidorias, serviços e canais de atendimento ao cidadão. E o mais interessante também, através do governo eletrônico, é que o governo ele vai poder prestar serviço também pela internet. Ou seja, ele vai, né, por exemplo, ele, como eu falei anteriormente, o servidor, por exemplo, ele pode entrar no site e baixar, né, imprimir o seu contra-cheque. E também prestar serviço à população, agendar, por exemplo, horário de atendimento, como acontece na Previdência Social. Né? Por exemplo, você pode declarar imposto de renda, como acontece, você faz tudo pela internet, retificação de declaração. Tudo isso a partir da reforma do Estado, nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ok? Dentro desse contexto, a gente continua falando um pouquinho mais disso agora, e a gente aprofunda um pouquinho mais nesse tema. Beleza? Tranquilo? Próximo slide, acompanhe comigo na tela. A utilização da informática na administração federal teve início em meados da década de 60 e levou à criação de sistemas informatizados, geridos por diversos órgãos e desenvolvidos para atenderem às necessidades específicas de cada um. É claro que nessa época dos anos 60, chega aqui em mim, né? Quando a gente fala de década de 60, década de 70, você tinha softwares, você não tinha uma interligação, você não tinha internet. O governo eletrônico, ele começa a partir dos anos 90, né? O governo eletrônico que eu falo é o governo na internet a partir dos anos 90. Utilizar informática, utilizar computador na administração pública a partir da década de 60. 60, 70, 80, tudo tinha software. Eu comentei com vocês anteriormente, não sei se você se lembra, que em 1988 eu trabalhava na FAI, que hoje se chama FNDE. Na época tinha computador, tinha um sistema de controle de bolsa de estudo, porque na época, né, a FAI, Fundação de Assistência ao Estudante, ela mandava para os municípios os valores relativos à bolsa de estudo. Então, na época, tinha programa que você lançava no computador aquelas bolsas, né? Mas não era um software com acesso à internet como é hoje. Esse negócio de internet foi popularizado nos anos 90, inclusive na administração pública. Né? Então, guarda essa informação pertinente. Voltando lá no slide. Assim, não foram estabelecidos mecanismos que permitissem a permutação de dados e informações de uso comum. O resultado foi a multiplicidade redundante de coleta de dados, que oneram o processo de tratamento da informação e geram inconsistências. Assim, a administração pública federal não dispõe de sistemas de informação totalmente integrados. Dessa forma, a aquisição de equipamentos e sua organização em redes locais foi realizada de forma isolada, atendendo às peculiaridades de cada órgão, ou permitindo a criação de verdadeiras ilhas de excelência, mas inviabilizando a intercomunicabilidade entre os diversos órgãos e setores do governo. Fechando aqui em mim. A partir dos anos 60, como eu falei, cada órgão, cada entidade passou a ter computador e passou a ter o seu sistema de informática. Como eu falei anteriormente, né, o acesso à internet, o governo eletrônico, ele vem nos anos 90, a partir da reforma do Estado. Mas anos 60, 70 e 80, e meados dos anos 90, e até hoje em alguns casos, mesmo com a internet, cada órgão foi, né, comprando, adquirindo, elaborando o seu software próprio, de forma que, até hoje, há uma certa dificuldade de fazer troca de informações entre os diversos órgãos. Troca de informação gerencial, de ações. Existem alguns programas, alguns softwares que já são interligados. O CIAF, por exemplo, Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira, que é um software onde se realiza os estágios da despesa, que é um software onde você acompanha todos os dados relativos à contabilidade pública da União. Esse software é um software que já é um software integrado. Ou seja,
todo mundo que vai fazer um pagamento ou vai movimentar recursos relativos à conta única do Tesouro Nacional, que está no Bacen, ele vai ter que acessar o CIAF. Mas o CIAF, dentro desse contexto que a gente está explicando, ele é exceção, ele não é regra. Significa dizer que a maioria dos órgãos e entidades públicas continua dispondo dos sistemas, softwares próprios, softwares e sistemas internos, de forma que não há uma interligação total entre os diversos órgãos e as diversas entidades. Ou seja, quando a presidente da República, que é a chefe máximo do Poder Executivo, que é tanto a chefe de Estado como a chefe de governo, quando ela quer ter acesso a uma informação, ela não tem um sistema apenas, ou um software apenas, que interliga todos os órgãos públicos, de forma que ela tenha todas as informações gerenciais. Informações essas que ajudariam a sua tomada de decisão, que seria um sistema de informações gerenciais. Isso ainda não existe totalmente dentro da administração pública. Se cada órgão tem um sistema próprio, tem um software próprio, a gente tem as chamadas ilhas de excelência. O que é uma ilha de excelência? Uma ilha de excelência é quando cada um tem um sistema informatizado e não há uma interligação total entre esses sistemas. O que dificulta para os ministros, para a ministra-chefe da Casa Civil, para a coordenação ministerial, né? E para a própria presidente da República, você ter, de fato, acesso a informações que poderiam ser informações preciosas, né? Informações que iriam dinamizar as decisões tomadas a nível de presidência da República, beleza? Então, são as chamadas ilhas de excelência, cada um com o seu sistema próprio, isolado. Lembrando que existem alguns sistemas interligados, mas esses sistemas são exceção, não são regra ainda na administração pública, beleza? Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Próximo. Logo, a política de informatização no âmbito da administração federal está voltada para a aquisição de equipamentos e programas de forma planejada, assegurando padrões mínimos de atualização tecnológica e a criação de condições para compatibilidade e intercomunicabilidade entre os sistemas, programas e equipamentos, mediante normatização sob a responsabilidade do MARE, que a gente sabe que hoje é o Ministério do Planejamento. Ou seja, tem que ter uma compra de equipamento, esses equipamentos têm que ter uma atualização sem problemas. E isso a partir da reforma do Estado brasileiro. Também a partir da reforma do Estado, o sistema de informatização, né, ele está voltado para o desenvolvimento da convergência e a integração entre as bases de dados e sistemas de informação existentes, de forma a racionalizar e tornar compatível entre si a informação armazenada, evitando duplicações e contradições entre os sistemas. A implantação da rede interna, que permite a comunicação e transmissão de dados entre os técnicos dirigentes que dispõem de microcomputadores, alcançando todos os órgãos da administração federal. E o mais importante, a utilização da internet para ampliar o acesso à informação sobre as políticas, projetos e ações de governo, assim como sobre a tramitação de demandas dirigidas aos órgãos públicos ou de interesse do cidadão, tais como processos, licitações, concursos, etc. Fechando aqui em mim. Anos 60, 70, 80 e anos 90. Ilhas de excelência. Como eu falei anteriormente, cada órgão, cada entidade tinha o seu sistema próprio, o seu software próprio, informatizado. E a partir desse sistema, e a partir desse software próprio, cada um tinha a informação, né, para restrita aquele órgão, aquela entidade. A partir dos anos 90, a partir da reforma do Estado, o MARE, que hoje, né, ele foi incorporado às funções do Ministério do Planejamento, como eu já tinha falado anteriormente, o MARE, ele implanta uma política de interligar esses órgãos, interligar essas entidades, de forma que você pudesse ter todas as informações compartilhadas, as informações gerenciais, e tudo interligado em tempo real. Lembrando que já existem programas interligados que permitem a troca de informações, utilizando, em especial, a internet. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai ver os sistemas mais comuns, mas eu não posso afirmar
que todos os órgãos estão inteiramente interligados no que diz respeito a todos os projetos, todas as ações e todos os programas de governo. Ou seja, esse processo que começa com a reforma do Estado, ele ainda está em curso. Então, existem sistemas comuns de pagamento, licitação, de plano plurianual, de orçamento, mas eu não posso afirmar que as ilhas de excelência foram totalmente extintas, e eu não posso afirmar que tudo já foi completamente informatizado e interligado, de forma que cada ministério saiba dos projetos e ações que o outro está desenvolvendo. Lembrando que, infelizmente, se a coisa ainda funciona assim, significa dizer que você pode ter até duplicidade de ações. Exemplo, você ter 2 órgãos ou 2 entidades trabalhando com o mesmo programa de governo ou fazendo o mesmo investimento na mesma região. Isso ainda pode acontecer. Claro que hoje, com alguns dos sistemas já interligados, é um pouco mais difícil, mas ainda não se existe um sistema totalmente interligado ou um sistema de informações gerenciais que interliga completamente todos os ministérios, todos os órgãos e todas as entidades. E isso é uma coisa que está no processo. Próximo, acompanhe comigo na tela. Veja, administração pública na internet, mecanismo de transparência, diversas formas de utilização de mídia já estão sendo exploradas no âmbito da administração federal, oferecendo ao cidadão informações sobre políticas, projetos e medidas adotadas pelo governo e manter canal de comunicação para recebimento de críticas, propostas e prestação de informações de interesse do cidadão. Ou seja, o governo já utiliza a internet como forma de transparência, como forma de troca de informações e também prestação de serviços. Isso já existe dentro daquele contexto de governo eletrônico. Fechando aqui em mim. É claro que a partir dessa política do MARE, nos anos 90, a gente teve o desenvolvimento tecnológico acelerado, com a popularização dos microcomputadores e também a popularização da internet. Então, o governo eletrônico ele passa a ser uma realidade a partir da reforma do Estado, principalmente por causa da internet, por causa dos portais, né? Ou seja, cada ministério, cada entidade, cada agência reguladora, cada agência executiva tem, né, o seu portal. E no seu portal, no seu site, ele divulga as informações pertinentes às ações governamentais, ao que o governo anda fazendo, né, o que o governo de fato está trabalhando, os projetos de governo, as ações governamentais. E isso a partir da reforma do Estado. Beleza? Próximo. Olha só que interessante. Assim, a internet oferece hoje um conjunto de serviços aos cidadãos e ao servidor público, como, por exemplo, divulgação de licitações. As licitações na administração federal, realizadas em Brasília, têm os seus editais automaticamente divulgados na mídia eletrônica por meio do CIASG. Ou seja, através do CIASG, o cidadão tem acesso, não apenas o cidadão, mas aquele também que participa do certame licitatório, ele tem informações e muitas vezes pode, né, acompanhar no que diz respeito a partes, a etapas da licitação, através do CIASG. Você tem a estrutura de órgãos e catálogo eletrônico de autoridades, as informações do CIORG sobre a estrutura dos órgãos e entidades da administração federal e sobre os seus respectivos dirigentes. Ou seja, como é que funcionam os órgãos, qual a estrutura, qual o organograma, quem está dirigindo aquele órgão, aquela entidade, já estão disponíveis na internet. Contra-cheque online, como eu falei, a questão do servidor público, é até uma forma de prestar serviço. Os contra-cheques dos servidores públicos civis do Poder Executivo, emitidos pelo CIAP, podem ser consultados por meio da internet, mediante utilização de senhas pessoais, disponíveis para todo o contingente de ativos e inativos. E também, através da internet, a gente tem a atualização de dados cadastrais. Ou seja, né, consulta direta do servidor aos seus registros. E muitas vezes até a atualização de dados. Né? Fechando aqui em mim, o que impulsionou esses mecanismos interligados, que não são todos completamente interligados ainda, mas o que impulsionou, o que propiciou isso, indiscutivelmente, foi a internet. Indiscutivelmente. Como política do MARE, a partir da reforma do Estado brasileiro. Acompanhamento de licitações,
você, através do outro sistema, você ter acesso ao nome dos dirigentes de órgãos e entidades, a estrutura organizacional, né, o organograma formal, os contra-cheques, atualização de dados cadastrais e assim sucessivamente. Lembrando que mesmo com a reforma do Estado e tendo vários sistemas interligados, né, várias informações já estão interligadas, eu não posso afirmar que todos os sistemas de todos os órgãos e todas as entidades estão totalmente interligados. Isso não seria verdadeiro afirmar, isso. Tudo bem? Continuando lá. Novas tecnologias gerenciais e controle da administração pública. Os sistemas administrativos voltados para a gestão pública abrangem áreas diversas. Pessoal civil, serviços gerais, organização e modernização administrativa, informação e informática, planejamento e orçamento e controle interno. Ou seja, vários sistemas voltados para uma gestão pública de qualidade. O objetivo desses sistemas, permitir a transparência na implementação das diversas ações do governo, possibilitando seu acompanhamento e avaliação, bem como a disponibilização das informações não privativas e não confidenciais para o governo como um todo e a sociedade. Então, isso aí que a gente está vendo aí, ó, né, já são alguns sistemas, alguns softwares, alguns serviços, algumas ações, algumas atividades que já são e já estão sendo executadas pelo governo através da internet, né? Ou seja, a internet, ela fez com que as ilhas de excelência, aquela dificuldade de interligar os sistemas, fosse amenizado, fosse diminuído. Essa é a ideia. Isso tem a ver, né, com o governo eletrônico e com a política implementada pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, que hoje, né, as suas funções, as suas atividades fazem parte do Ministério do Planejamento. Próximo, acompanhe comigo na tela. Sistemas mais comuns. Interessantíssimo. CIAF, processamento do orçamento fiscal, Seguridade Social e o registro dos gastos efetuados pelo Tesouro Nacional. Fechando aqui em mim, o CIAF, como eu falei, é um software onde todos os órgãos e todas as entidades que têm acesso, né, à conta única do Tesouro Nacional, que está no Bacen, Banco Central, e é operacionalizada pelo Banco do Brasil através do CIAF. Então, para me movimentar a conta única do Tesouro, mesmo aquele valor de orçamento relativo à parte que me cabe, enquanto órgão, enquanto ministério, enquanto entidade, por exemplo, eu vou acessar o CIAF. Através do CIAF, a gente tem os estágios da despesa: empenho, liquidação, pagamento. Tem os documentos do CIAF: nota de empenho, nota de lançamento, ordem bancária. Então, todos os dados relativos à conta única do Tesouro Nacional em registro online, a contabilidade pública toda da União vai estar concentrada num único sistema. E esse sistema é o sistema que, de fato, né, ele vai registrar tudo e vai acompanhar toda a movimentação do Tesouro Nacional. Se a presidente Dilma Rousseff, em tempo real, quiser saber o que está acontecendo com relação a gasto público, quanto cada ministério está gastando, quanto que está sobrando, quanto que está entrando na receita, ela logicamente tem acesso ao CIAF. E nesse contexto já tem um sistema de informação gerencial com relação a gasto público. Ou seja, esse sistema de informação gerencial que auxilia a tomada de decisão, ele já está presente em algumas áreas do governo, não em todas. Se a gente pegar os anos 60, 70 e 80, nos anos 90, a partir desses sistemas, a gente passa a ter um avanço muito grande no que diz respeito à informação gerencial, no que diz respeito à tomada de decisão por parte do poder público e por parte das autoridades do alto escalão. Tudo bem? Voltando para o slide lá. CIAP, folha de pagamento e dados cadastrais dos servidores civis federais. Toda informação relativa à folha de pagamento e dado de cadastro de servidor está no CIAP. CIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que engloba as funções do CIDO e do SIGPLAN. Fechando aqui em mim, toda vez que um órgão, que uma entidade vai elaborar plano plurianual e vai elaborar, né, a lei orçamentária anual, ele vai usar o CIOP. É um software que integra as funções do antigo CIDO, né, que era para a lei orçamentária anual, e o SIGPLAN, que era para o plano plurianual. Um sistema informatizado
que engloba 2 outros sistemas que já existiam anteriormente. Ou seja, também dentro desse contexto da reforma. Claro que o SIOP é um software mais novo, tem mais ou menos 4 ou 5 anos aproximadamente, não é? Mas também é consequência da política implementada pelo MARE de informatização de sistemas. Voltando lá, acompanhe comigo na tela. SIASG, movimentação do cadastro de fornecedores de preços, catálogo de materiais e serviços. Ou seja, você ter todo fornecedor que fornece a administração pública, preços e catálogos de materiais e serviços, para que a administração possa escolher o fornecedor que tenha um produto ou serviço adequado, com preço e qualidade que atenda à necessidade da administração. E o SIORG, que é o fornecimento de informações sobre a organização governamental e suas macroatribuições. Ou seja, informações sobre os órgãos, sobre as entidades, sobre seus dirigentes, sobre a estrutura organizacional. Né? Próximo aí, acompanhe comigo na tela. Esses sistemas têm sido voltados para as necessidades operacionais da administração pública, tornando secundárias ou inexistentes tanto as informações gerenciais quanto as de interesse público. Consequentemente, não têm exercido a função de instrumentos de apoio à tomada de decisão. É necessário que um projeto que permite a interligação e o redirecionamento estratégico dos diversos sistemas de informação, de forma a incorporar os novos conceitos de gestão ao aparelho do Estado. Além de estabelecer padrões de integração e de suporte tecnológico adequados ao desenvolvimento de novos sistemas, mantendo e melhorando os atuais. É preciso buscar informações coletadas de forma coerente, sem duplicidade, processadas com segurança e eficiência, que possuam um caráter gerencial e sejam disponibilizadas para toda a administração pública. Fechando aqui em mim, esses sistemas que eu falei, SIASG, SIORG, SIAP, SIAF, são importantes, já ajudam, presta atenção, já ajudam no apoio à tomada de decisão, já ajudam a ter uma informação gerencial. Mas não são totalmente gerenciais. Se eles fossem totalmente gerenciais, todos, não apenas esses, mas outros programas, onde você ia englobar outras ações do governo, estariam completamente interligados. Esses sistemas e outros sistemas que a administração pública federal dispõe, já ajudam, já contribuem para a informação gerencial. Só que qual o maior problema desses sistemas hoje? Não são totalmente interligados. Professor, em termos de reforma do Estado, ter esses sistemas, né, ter essa política, já foi um avanço? Foi. Já ajuda? Sim. Mas eu posso afirmar que esses sistemas e outros, né, que não são os mais comuns, já fazem a decisão ser totalmente gerencial? Não. É preciso avançar mais? Sim. Já diminui as ilhas de excelência? Sim, com certeza. Mas não é ainda a situação ideal, onde eu tenha tudo gerencial e tudo interligado. Curiosidade. Pensa numa empresa privada. Pensa que eu sou presidente de uma empresa privada. Exemplo, sou presidente do Grupo Pão de Açúcar. Eu abri no meu computador, eu sei tudo o que acontece em todas as lojas. Qual que está vendendo mais, qual que está vendendo menos. Eu sei, né, de fato, o que está sendo comprado, o que está sendo vendido, o que está sendo pago, o que não foi pago, o que foi investido em marketing, né, se a logística está funcionando. Eu sei tudo. Eu, dono de uma empresa privada. Então, o meu sistema de informação gerencial interliga tudo e eu sei tudo em tempo real o que acontece dentro da minha empresa, mesmo que a minha empresa funcione no Brasil todo. Isso é um sistema de informação gerencial. Os programas que a gente falou agora da administração pública ajudam na tomada de decisão. Mas como eles não são totalmente interligados, eles não são sistemas totalmente gerenciais. Como esse exemplo que eu dei do Grupo Pão de Açúcar. Há de se, né, avançar um pouco mais, há de se fazer um pouco mais para que possa haver essa interligação entre os diversos sistemas. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vou parando por aqui, a gente continua em breve. Beleza? Um abraço!